Se você caiu de paraquedas neste vídeo, é porque provavelmente está querendo saber mais informações sobre o novo Peugeot 208. E não é por menos, até porque até o final de 2019 e início de 2020, ele estava sendo cogitado um dos maiores lançamentos aqui no Brasil. Então fique comigo mais um instantinho e vamos ter uma conversa séria sobre esse carro. Galera, antes de começar esse vídeo, eu gostaria muito de contar com a ajuda de vocês. Então, se possível, já dê aquele joinha nesse vídeo, tem muita informação interessante aqui. E se possível, também compartilhe com seus amigos. Vamos ter uma conversa bem interessante sobre esse carro e acredito eu que vou falar algumas informações que outros canais ainda não disseram. Pois é, pessoal, o novo Peugeot 208 finalmente chegou. E chegou bem distante do que a gente imaginava, não é mesmo? Afinal de contas, lá na Europa ele conta com um motor de 1.2 turbo. E aqui simplesmente a Peugeot resolveu tirar ele e colocar o pré-histórico 1.6 de 16 válvulas, já conhecido por muitas pessoas aqui. Pessoal, eu fiz um test drive nesse carro nesse final de semana. Foi um amigo meu, uma coisa bem despretensiosa, a gente estava ansioso por esse lançamento e também queríamos tirar a nossa curiosidade sobre alguns dados desse carro para ver se realmente ele era aquilo tudo que estava sendo prometido. Em termos de design, praticamente a gente não tem o que falar. Afinal de contas, ele meio que inovou a categoria de hatch médio que a gente estava acostumado a ver. Nos últimos lançamentos que a gente teve, eu poderia dizer que o único carro que teve alguma mudança um pouco mais agressiva e arrojada no design, eu só consigo enxergar o Onix nesse sentido, né? Então ele veio com essa proposta muito de inovar, até porque a própria Peugeot também disse que ela queria inserir esse novo Peugeot 208 como uma categoria um pouco mais premium. Mas como nem tudo são flores, chegamos lá, o carro disponível no showroom para a gente verificar e tirar todas as curiosidades possíveis. E basicamente todos os canais já falaram a respeito dele. Então eu acredito que eu não possa agregar muito em questão de design e tudo mais, porque muitos canais realmente já bateram bem em cima dessa tecla. Mas alguns pontos que me chamaram a atenção nele foi o assoalho do lado direito do passageiro, né? Do lado do passageiro. Ele conta com um recuo um pouco maior do que a gente está acostumado. Normalmente nos carros que a gente costuma entrar, a gente consegue até esticar um pouco as pernas, né? Numa situação de viagem, por exemplo. A gente não consegue ficar com a perna dobrada o tempo inteiro. E não é estranho, não precisa ser um carro sedã para você ter um assoalho um pouco mais aprofundado. Na verdade, em qualquer hatch que você entrar, você consegue identificar uma profundidade um pouquinho naquela área onde você coloca seus pés, né? Eu não sei se é porque essa mesma plataforma que a Peugeot compartilha com o novo 208 elétrico e a disposição do motor exige aquele recuo um pouco maior para acoplar alguns periféricos, algo mais do motor. Vocês vão perceber logo quando vocês sentarem no banco do passageiro, vocês vão perceber que realmente não tem uma profundidade, o que te obriga necessariamente a recuar um pouco o banco. E quem estiver sentado lá atrás, seja uma criança ou um adulto, automaticamente ele já vai perder bastante espaço, né, para ele sentar. E porta-malas também perdeu na faixa de 20, 30 litros, porque provavelmente vai ser naquele local ali que vai ser acoplada as baterias do novo Peugeot 208 elétrico. O iCockpit 3D também é uma novidade bastante interessante e bem curiosa até, eu particularmente achei bem legal. Não é normal a gente costumar ver o velocímetro do carro não que seja flutuando, né? Mas como dá aquela ideia de tridimensão, então você acaba enxergando de uma maneira diferente. É curioso, eu não sei se ao longo do tempo tende a cansar as vistas, mas é uma evolução bem interessante. O novo Peugeot que estava disponível para nós lá, que era a versão topo de linha, contava com os bancos em Alcântara, que é um banco também bem legal. E o câmbio já conhecido, que é o Aisin 6 marchas automático, que também é o mesmo câmbio que equipa o Peugeot 308 e 408 THP, que também já foi tirado de linha. Pessoal, embora eu não esteja mostrando o carro pessoalmente, eu posso dizer com um pouco de conhecimento de causa, porque eu já tive um Peugeot 307 1.6, praticamente o mesmo motor que está sendo utilizado nesse novo 208. E não só o 307, como também eu já tive a oportunidade de dirigir o 207 Passion 1.4 manual, o 207 XS, que é uma versão 1.6 dele, que aquele carro também anda muito bem. Se você colocar no papel a relação peso e potência, ele entrega muito por muito pouco. Na verdade, eu sempre gostei muito da Peugeot porque ela sempre inovou nesse quesito de oferecer muito mais por menos. Muito pode ocorrer também pela desvalorização no mercado dos seminovos, que a Peugeot infelizmente também sofre.
mas a proposta do novo Peugeot 208 é bastante interessante. O novo Peugeot 208 conta com 4 versões. Basicamente, a versão Active, que é a principal, a versão de entrada, que custa já R$ 75 mil. E como diferencial, não oferece praticamente, eu posso dizer que não oferece nada, infelizmente. O único diferencial dele é o DRL. Por 75 mil você vai ter o DRL de diferencial no carro, né? O restante é lâmpada halógena, as patinhas de tigre lá também atrás. A gente já reconhece que é um corte de custos e também é halógena, não é LED. Não tem teto solar, não tem nada. Temos também a versão Active Pack, que nos foi ofertada para fazer o test drive. Ela consta já com o teto solar e o ar-condicionado digital, além do DRL também, que está disponível desde a versão inicial. Temos também a versão Allure, que já parte dos seus 90 mil, e é a partir daí que a gente consegue entender o que a Peugeot queria entregar no carro. Infelizmente, por um preço um pouco mais salgado. Aqui nós já temos também os bancos em Alcântara e também o Start-Stop, não precisar colocar a chave na ignição para dar partida. Por último, temos a versão Griffe, que é a topo de linha e é que está sendo demonstrada no showroom de praticamente todas as concessionárias Peugeot. É nessa versão que a Peugeot entrega toda a tecnologia que ela queria demonstrar nesse veículo, que aqui a gente já consegue contar com o Peugeot Drive Assist, que é basicamente uma série de pacotes que ajuda na condução do veículo. Temos ali o Safety Brake, temos a leitura de placa, que é quando o carro identifica uma placa na rodovia e ele já te alerta se você está acima da velocidade. Temos sensor de fadiga, temos o assistente de faixa, que de acordo com o vendedor parece que o volante vibra. Eu não sei lhe dizer porque não foi essa versão ofertada para a gente fazer o test drive. E aqui fica até uma observação, como se trata de um lançamento, eu acho que não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a montadora não tem um diferencial tão grande para oferecer nos seus carros, a única maneira que ela teria de fisgar seus possíveis clientes seria ofertando a versão Griffe para o consumidor, para os motoristas entenderem como é que é o funcionamento de todo aquele assistente de direção. Mas no nosso caso, eu não sei se isso ocorre em todas as concessionárias do Brasil e também nem sei se ocorre também em todas as concessionárias de Brasília. Às vezes pode ter sido só uma particularidade daquela concessionária que eu fui. No momento do test drive, estávamos eu, um amigo meu e mais o vendedor da loja. Ali por baixo tinha ali uns 210, 220 quilos a mais no veículo. A gente percebe que houve um trabalho de isolamento acústico muito interessante nesse veículo. Até porque no momento que você dá a partida no carro, você sequer escuta o barulho do motor. Ele contava com câmera de ré, então isso também eu achei bem interessante. A direção dele é a direção elétrica, então é uma direção bem leve, não exige muito esforço. Para quem está acostumado já com um pouco da leveza da direção hidráulica, vai perceber que a direção elétrica ela ainda é um pouco mais leve. A suspensão do Peugeot, isso eu posso dizer que a Peugeot praticamente fez um trabalho excepcional nesse carro. Não é de agora que alguns carros brasileiros estão sendo adaptados de fato para o nosso asfalto, que não é dos melhores, né? Mas é bastante interessante o empenho que a gente vê das montadoras no sentido de trazer o maior conforto possível na hora da condução do veículo. Então você não sente aquela batida dura que quando você passa de algum desnível, algum tipo de buraco. A suspensão trabalha muito bem no sentido de reduzir bastante o seu balanço dentro do veículo. Câmbio aizinho de 6 marchas para uso normal também ele é excelente. Ressalto que ele é o câmbio que foi utilizado nos Peugeot 308, 408 THP e também é o mesmo câmbio utilizado no C4 Lounge da Citroën e em alguns outros veículos também da Citroën que são equipados com motor THP. É interessante notar, algumas pessoas fazem esse questionamento. Poxa, se não veio o motor 1.2 turbo, por que não coloca então 1.6 THP que já temos aqui no Brasil? Gente, pelo simples fato de que aquele motor não cabe no compartimento do 208. Parece que ele foi reduzido um pouquinho ali na dianteira, então o cofre do motor realmente ele é um pouco mais reduzido. Então ali a informação que a gente tem é que o motor THP 1.6 ele não cabe dentro do cofre. Mas voltando à questão do câmbio, ela tem troca de marcha suave, a gente não percebe nenhum tipo de tranco. É um câmbio bem esperto, assim, se você estiver dirigindo tranquilamente. Mas eu senti um momento de lerdeza, por assim dizer, do câmbio, no sentido de simular uma situação de ultrapassagem. Até por carro também algumas pessoas podem utilizar para fazer viagem. E provavelmente estarão ali pelo menos com 2 adultos e 2 crianças, 2 adultos, mais 2 adolescentes. Então, realmente, numa situação dessa, o câmbio percebe o peso do veículo e demora para fazer a retomada da sua velocidade.
numa via ali de 60 km por hora, que era de certa forma até tinha um declive interessante, mas nada muito agressivo. Eu fiz um teste de apertar praticamente todo o acelerador e, galera, não demorou nada mais, nada menos que 2 segundos para o veículo entender que você pisou no acelerador até ele começar a acelerar de fato. Ou seja, você pisa e não acontece nada. Você pisa, espera 2 segundos, aí sim o carro vai acordar para a vida e vai começar a acelerar. Isso eu achei, sendo bem sincero, eu achei bem ridículo. Esse tipo de lag a gente consegue identificar normalmente em carro turbo de fábrica, carro automático que tem praticamente o famoso turbo lag, que tem demora para a turbina acender, né, para começar a entregar toda a potência que o carro solicitou naquele momento. E eu achei isso bastante perigoso, simulando uma situação de ultrapassagem que você precisa que o carro esteja um pouco mais esperto. Ele simplesmente demora, tem esse tempo de reação um pouco mais demorado do que o normal. Eu não sei dizer se era uma questão desse carro em específico que eu testei, até porque não teria por que ter diferença entre as versões, até porque não faria sentido ter diferença entre as versões, porque todas as versões são equipadas com motor 1.6 de 16 válvulas e com o mesmo câmbio Aisin de 6 marchas. Então essa questão da falta de torque e potência fica bem caracterizado a manobra que a Peugeot pode ter feito para tentar baratear o custo. Ela tenta baratear o custo de um lado, mas esquece de entregar um pouco mais de segurança do outro lado, né? Então esse é um ponto bastante interessante a ser considerado também no momento da compra. No final do percurso eu verifiquei lá quanto é que estava dando a média no computador de bordo. Ela estava marcando 10,4 km por litro. Eu não fiquei acelerando o carro, meu uso foi normal. Só nessa situação de eu querer saber como é que era o tempo de resposta, de reação do veículo, eu percebi que havia essa lerdeza do carro em acordar. Mas não foi em todo momento que eu fiz isso. Assim, se parar para pensar, o meu trajeto foi 100% com o ar-condicionado ligado, mas 90% também foi só de uso normal. É prometido na ficha técnica dele 11 km por litro. Eu acredito que esteja ali numa margem de erro, e também considerando que eu estava com o ar-condicionado ligado e também tinha esse peso a mais. E um bônus para vocês é que, embora exista esse questionamento do motor THP não caber no cofre do motor do novo 208, se vocês vão lembrar um pouquinho, em final de 2018 a Peugeot fechou parceria com a Fiat, né? E em 2019 a Fiat fez o anúncio dos novos motores turbo 1.0 e 1.3 da família GSE para equipar os novos carros a partir de 2021. É mais ou menos essa data que está sendo prometida. A fabricação agora em outubro de 2020, né? E o lançamento ali no primeiro semestre de 2021. Esses novos motores irão equipar a Fiat Toro, o Fiat Argo, praticamente quase toda a linha ali da Fiat, né? E como existe essa parceria e é um motor um pouco menor, criou-se uma expectativa de que a Peugeot também poderia adotar esse mesmo motor no novo 208. Mas assim, são só ideias, né? Não tem nada confirmado pela Peugeot. Até porque ela está trabalhando agora na questão de trazer o 208 elétrico. Ou seja, ela botou de lado o motor 1.2 turbo e falou assim, não, vamos trazer então elétrico, né? Para atender algum público muito específico desse carro. Mas é uma hipótese, né, que pode surgir para a gente e que pode ser uma novidade que ela venha informar futuramente. Mas aí, o que vocês acharam do vídeo? Vocês concordam com tudo que eu falei? Já tiveram a oportunidade também de verificar esse carro pessoalmente? Dê uma olhadinha nesses aspectos, porque alguns canais, infelizmente, eles ficam bem no raso ali. Eles mostram característica do carro, na maioria das vezes eles estão fazendo test drive só em uma pessoa, então não tem uma carga adicional no veículo. Quando você coloca uma carga mesmo de uso cotidiano mesmo, ou uma carga de uso de viagem, você percebe que o 208 tem um tempo de reação muito maior do que a gente esperaria. Mas então é isso, galera. Assim que eu tiver mais novidades ou se eu tiver possibilidade de fazer um novo test drive no Peugeot 208 na versão Grife, para poder passar para vocês como é que funciona esse novo sistema da Peugeot de assistente, né, esse novo sistema de assistente de direção da Peugeot. Eu estou bastante curioso para saber, até porque essa seria a proposta da Peugeot no diferencial do lançamento do novo 208, né? E que infelizmente nós não tivemos acesso. Mas vamos ver o que eu vou tentar fazer, se eu vou conseguir ter acesso ao novo carro, se eu vou em outra concessionária para tentar gravar um pouco melhor para vocês também, fazer uns vídeos um pouco mais diferenciados.
Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, compartilhe, dê aquele joinha lá. E se por acaso vocês não me conhecem, realmente caíram de paraquedas nesse canal aqui, clica nesse card aqui que eu fiz um vídeo de apresentação para falar para vocês como é que eu pretendo levar esse canal aqui. Eu espero contar com o apoio de vocês e até mais.